Olá, meu nome é Fernanda Rondon, eu sou psicóloga do Vá com Alma. Eu decidi hoje dividir com você alguns dos textos que eu fico sempre colhendo, como eu costumo dizer, e aí, a partir da coleta de informações eu sempre insiro outras informações, porque eu acredito que a partir do momento que a gente escolhe uma profissão, que no caso é a psicologia, é muito importante a gente fazer uma reunião de diversos olhares, né? Então, assim, eu não sei se você já chegou a ouvir falar sobre os 9 estados emocionais. Ah, e por que que eu quero conversar com você sobre isso? É muito difícil a gente conseguir identificar determinados sentimentos na gente, fazer com que entender os gatilhos, entender da onde que eles surgem e como que eles aparecem através dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos e assim por diante, né? É um desafio muito grande para as pessoas. Nós estarmos conscientes disso é um desafio, é difícil, não é uma coisa fácil. A gente costuma classificar esses sentimentos que eu vou falar aqui para você de uma maneira negativa e de uma maneira positiva, sendo que o importante é saber, não só saber identificar, mas reconhecer esses sentimentos que aparecem para gente e tentar ver como é que nós reagimos, como é que nós agimos e como nós reagimos a determinadas situações a partir dessas emoções, sem a gente se preocupar tanto com uma coisa que é boa ou com uma coisa que é ruim, porque assim, embora a gente tenha essa questão de querer classificar determinadas coisas, a gente precisa ver que isso é uma coisa que toma conta da gente. E o importante, como eu comentei, é a gente olhar para essas reações a partir desses estados, né? Então, como eu falei, o estado emocional tem muito a ver com isso, tem a ver com a maneira como a gente pensa, como a gente elabora determinadas coisas em relação à nossa vida, em relação à vida das pessoas que estão ao nosso redor. São as nossas percepções, as nossas sensações, sentimentos e emoções, né? As nossas reações perante aquilo que surge pra gente. Então eu vou ler aqui uma anotação que eu fiz no meu caderno e vou comentando com você tomando muito cuidado, porque eu tenho um limite de tempo para o IGTV, né? Para o YouTube já é mais tempo, mas para o IGTV é mais curto, então eu vou tentar falar um pouco acelerado. Vou dividir essas anotações que eu fiz em 3 partes para não ficar muito pesado. E vou sempre avisando, né? Parte um, parte 2 e parte 3. Vamos ver se eu vou conseguir fazer isso aqui em 30 minutos, no caso 10 minutos para cada vídeo, ou então tentar diminuir, enfim, vamos ver como é que vai ficar. É, então vamos lá, quais são esses 9 estados emocionais? Que na verdade são universais, é por isso que eu estou trazendo para você, porque são níveis que surgem em alguns momentos da nossa vida, em níveis diferentes, em circunstâncias e em experiências diferentes. O primeiro aqui é a apatia, né? Depois vem a tristeza, depois vem o medo, a luxúria, a raiva, o orgulho, poder, paz e por último o alinhamento. Então eu queria conversar um pouquinho com você, eu vou falar de uma maneira um tanto que eu não vou falar nem de síntese porque não tem como, é importante que eu fale algumas coisas, mas eu tentei resumir algumas coisas para não ficar muito longo. Quando a gente pensa em apatia, eu queria que você refletisse um pouco sobre os momentos que você teve essa sensação de apatia, porque o que que ela é, né? Ela surge muito a partir de uma descrença que a gente tem com alguma coisa, ou então com algumas coisas relacionadas à nossa vida. Quando a gente está cansado de alguma coisa, é quando a gente fica muito em determinada rotina e aí a gente acaba que cai no tédio. É quando a gente fica com essa sensação de quando a gente não está com dificuldade inclusive de ter atenção com as coisas. É quando a gente não consegue nem ficar, a gente não consegue ficar por muito tempo em silêncio. A gente logo vai querer ligar a televisão ou vai querer pegar algum celular. E aí quando a gente está mexendo nessas coisas, assistindo TV, vendo um filme, a gente ainda assim fica com essa sensação apática da vida, né?
E aí eu coloquei aqui que outros padrões que podem ser comuns relacionados à apatia, que é a indiferença, que é a sensação do fracasso, que é a questão da indecisão com as coisas, falta de humor e até mesmo preguiça. Então, assim, é importante você olhar para você perceber quais foram os momentos que você teve de preguiça muito intensa, de falar muitas vezes, nossa, que tédio que eu estou vivenciando agora. Mas assim, quando eu falo sobre isso aqui, eu não estou falando de maneira extremamente intensa, eu estou falando só mesmo porque são situações, são emoções, são estados emocionais que chegam a gente e que é interessante a gente olhar para isso e questionar. Por isso que eu costumo falar sempre que a conscientização de estarmos presentes, de estarmos conscientes com a gente, com as coisas que a gente está sentindo, que a gente está pensando, é sempre um desafio muito grande. A segunda parte aqui é a tristeza. É um estado emocional que tem muito a ver com alguma coisa que a gente quer e que é difícil da gente conseguir obter. E aí a gente fica triste. Seja, por exemplo, de você querer fazer uma faculdade e não conseguir executar, ou então de você querer reatar o seu relacionamento com a sua mãe, ou então com seu pai, com uma pessoa que é importante para você. Enfim, alguma coisa que você queira muito, mas que no momento está sendo muito difícil para você e faça com que você se sinta triste. Então, mais uma vez aqui pedindo para você pensar nesses momentos que você tem de tristeza, né? E assim, algumas pessoas costumam dizer, classificar a tristeza como uma raiva passiva. Ou seja, você quer tanto, você fica com raiva daquilo e aí vem, aí é que surge a tristeza. Então, assim, a tristeza que eu coloquei aqui vem de muitos movimentos, como o abandono, o abuso, culpa e desespero. Muitas pessoas passaram por situações difíceis e não conseguiram se livrar delas. Então, assim, e às vezes a gente fica com aquela questão de, eu não consegui, bola pra frente, vamos seguir a vida. Realmente, você pode seguir a sua vida, mas esse sentimento, de alguma maneira, tá dentro de você. Uma coisa que eu coloquei aqui no caderno anteriormente, eu não sei onde eu coloquei, mas que eu tava comentando justamente sobre isso, que o sentimento é um pensamento não pensado. Então, assim, é justamente sobre isso que eu coloquei aqui. A gente acha que desde criança a gente aprende com isso, né? Não conseguiu, deixa pra lá, vamos pra próxima. Mas aí, ainda assim é importante a gente olhar para isso, porque ela pode, esse sentimento, essa coisa, dependendo de como foi intenso para você, aquilo que não foi conquistado, aquilo que você não conseguiu, pode vir de outras maneiras e fazer com que você se sinta mal. E aí eu botei aqui, o sujeito, né, a pessoa, ela se sente enganada ou traída, porque tem a sensação de que, a tristeza no caso aqui, né, que é de saudade de alguma coisa, quando ela começa a perder pessoas ao seu redor, então aí vem a tristeza, ela sente vergonha de atitudes passadas e coisas que vivenciou de uma maneira muito pesada. Então, assim, a tristeza ela precisa ser olhada também, ela precisa ser cuidada. É uma coisa que a gente é tomada pela dor, né, e pela contração, ou seja, às vezes você tá bem e aí depois você se lembra daquela situação e você fica mal. Então, olhar para o passado e tentar reconhecer algumas coisas da maneira como você age também é importante. Bom, 9 minutos eu vou agora vou dar um pause e vou dar continuidade às outras partes.